Bom dia para você que está em casa. É possível ter mais que uma aposentadoria? Como a viúva pode requerer a pensão do marido que morreu durante o processo de aposentadoria? O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui a advogada Marta Geller. Marta, bom dia. Bom dia. E mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento. Bem, a conquista da pensão ou aposentadoria muitas vezes só acontece depois de muita batalha para provar o direito, que é mais do que claro. Esse é o caso de Dona Sônia. Meu nome é Sônia Araújo dos Santos, tenho 46 anos, sou aposentada por invalidez. Porém, perdi a vista direita total e parte da vista esquerda. Tenho um filho deficiente mental grave. Assim que nasceu, sofreu a falta de oxigênio e, porém, venho tentando buscar ao INSS o LOAS, onde foi negado por várias vezes, e fui orientada a pagar o carnê e que ali daria certo assim que eu pagasse com várias, já tem 1 ano e 3 meses, poderia conseguir o auxílio doença do meu filho, que é tão necessário para mim, pelas minhas dificuldades, porque não ganho bem. Ele tem várias necessidades, quanto ao remédio, que é caríssimo, que é de alto custo, ao calçado, ao óculos, que ele tem também deficiência visual também, e isso também custa caro, porque preciso fazer óculos reserva, que já que ele quebra vários óculos, e eu tenho muito gasto com o Leonardo, e não são poucos, tanto é que eu tenho que estar no CAPES para consultas, tudo isso, eu necessito de auxílio que me leve, que me traga, porque é uma criança extremamente agressiva. Então, dia 10 agora, do 4, terá uma perícia agendada. E eu pago já 1 ano e 3 meses. Eu gostaria de saber se eu tenho chances de conseguir a aposentadoria do Léo ou não. E o que eu deveria fazer. Infelizmente, Madi, nesse caso, ela não tem chance de conseguir a aposentadoria do filho. Por quê? Porque o filho já nasceu com esse problema, ele nunca exerceu nenhuma atividade laboral. Quando a pessoa se inscreve na Previdência Social e ela já tem uma doença, funciona como se fosse um seguro. Então, só vai ter direito se essa doença não impediu de exercer algum tipo de atividade, depois houve um agravamento, e esse agravamento, então, resulta numa necessidade de afastamento. No caso da nossa reportagem, esse rapaz ele já nasceu com problemas sérios e ele nunca pôde exercer nenhuma atividade laboral, nem estudar, enfim, ele é muito dependente da mãe. Então, nesse caso, realmente o benefício que ela tem direito é o LOAS, que ela mesma mencionou na reportagem. Sim. O LOAS é um benefício assistencial, que é pago para famílias de baixa renda, né? A família tem que ter 1/4 do salário mínimo, a renda per capita. Então, uma família que alguém receba um salário mínimo e que tenha 4 membros na família, que só essa pessoa trabalha, você divide o salário mínimo por 4, dá exatamente 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, esse é o critério legal. Infelizmente, o critério legal é bem baixo para poder atender um número maior de pessoas carentes. No caso, se ela ganha mais do que um salário mínimo, ou tem mais de uma pessoa na família que trabalha e ela não consegue atingir esse critério da lei de assistência social, que é 1/4 do salário mínimo de renda por pessoa, então o que a gente aconselha a ela é buscar ajuda em instituições, né, que cuidem dessas pessoas que precisam. E a família, por que o legislador não estendeu esse benefício a um critério de renda maior? Porque 1/4 do salário mínimo é muito pouco, né, Mar? Muito pouco. Então, na verdade, a gente também tem que trabalhar no legislativo. Então, ela pode fazer... E as mães se unem, as famílias se unem nesse sentido. Mandar cartas para senadores, deputados, a gente vota neles, a gente tem que exigir deles um retorno, mostrando que esse critério legal é muito baixo. Então, tem que fazer um estudo, mandar para que esses deputados possam colocar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado esse tipo de situação, que é uma situação que a gente fica
condoído com a situação dela, né? A gente fica sensibilizado. E que, infelizmente, deve ser comum, né? Uma situação que comum, deve se sim, repetir, né? É comum. E a legislação prevê que a ajuda tem que ser também no âmbito familiar. Então, o Estado prevê essa assistência, né? Que é de um salário mínimo para quem ganha até um quarto desse valor. E a família, que é muito essencial nesses momentos, né? A família tem que dar apoio quando acontece também uma situação assim. Marta, Jaci Ribeiro, de Itaguaí, escreve: eu gostaria de saber se a doença síndrome miofacial, uma doença que compromete os músculos, me aposenta por invalidez, porque os peritos do INSS me dão alta. Pois é, na verdade, Madi, uma doença pode aposentar uma pessoa e pode não ser caso de aposentadoria para outra. É um critério subjetivo, o perito é quem vai dizer, avaliar se essa segurada está ou não capacitada para o trabalho. Existem vários graus de qualquer doença, você tem vários graus de comprometimento e, dependendo da situação, vai ou não haver uma necessidade de afastamento ou para tratamento, e sempre a gente busca o tratamento, e se for o caso e não houver mesmo possibilidade de reabilitação, dessa pessoa voltar à atividade que ela exercia antes ou qualquer uma outra compatível, né? Então ela vai se aposentar por invalidez. Se ela não se sente bem, tiver alta, ela tem que buscar isso na justiça, ela vai passar por uma perícia judicial e nessa perícia judicial vai ser apurado se ela tem ou não condição de voltar ao trabalho. O César Astolfi, ele escreve: eu trabalhei durante 7 anos como militar da aeronáutica e portava armas. Esse período pode ser encarado como de trabalho com direito adicional de periculosidade? Conta no período de aposentadoria? Boa pergunta. Até 97, o fato do vigilante ou mesmo policial, ele portar a arma, então já dava o direito à contagem de tempo com 40% a mais para o homem e 20% a mais para a mulher. No entanto, Madi, depois dessa data, de 97, houve uma modificação e não existe mais o tempo especial por atividade laboral. Então, infelizmente, a periculosidade não é mais critério para afastamento precoce da sua atividade, a não ser que seja insalubridade em razão de exposição a algum agente físico, químico ou biológico. A periculosidade não dá direito. Um telespectador escreve para a gente dizendo que, ele escreve assim: o meu vizinho, o seu Jovino, assistiu o programa e pediu que ele fizesse essa pergunta. Ele quer saber se ele tem direito à revisão da aposentadoria. Ele tem 71 anos, se aposentou em 1985 por acidente de trabalho, na época com pouco mais de 2 salários mínimos. E agora ele recebe R$ 622 de benefício. Ele quer saber se ele pode pedir, se o vizinho dele pode pedir a revisão. Muito bacana isso, inclusão digital, né? Inclusão social. Ele pede ajuda para poder estar participando do programa. Na verdade, Jovino, você está sentindo aí o que a gente chama do arroxo que está acontecendo no reajustamento anual dos benefícios que são pagos pela Previdência Social. Ele se aposentou, então, lá antes da nossa Constituição. E, ao longo dos anos, ele vem recebendo os aumentos que não estão sendo suficientes para manter esse padrão de compra que o benefício tinha lá atrás. Houve também, a gente tem que admitir, uma valorização do salário mínimo, né? Recentemente, de uns 10 anos para cá, a gente vê que o salário mínimo sofreu aumentos reais e isso fez com que os reajustes para quem ganhava mais do que um salário mínimo não fossem tão bons como Sim. foi o reajustamento do piso salarial e desses benefícios são pagos pelo salário mínimo. Se ele ganhava 2, então hoje ele ganha 1 salário mínimo. Houve, infelizmente, esse achatamento. Isso está errado? Eu entendo que sim. Mas são teses jurídicas e a gente briga na justiça e o que acontece é que a justiça diz que não pode substituir o legislador e fixar um índice diferente. Então, o que está acontecendo? Está prevalecendo o índice fixado pelo legislador. E é lá na Câmara, lá no Senado, que a gente tem que estar reivindicando isso. Quem sabe ele não consegue a ajuda do vizinho, que já mandou a pergunta dele, não é? Mande uma carta lá para o deputado que você votou, para o senador. Aproveita que agora começa a eleição para prefeito. É um bom momento, né? Exatamente. Olha, o Tito Nunes de Jesus, ele é de Ferraz de Vasconcelos. Ele elogia o programa, eu agradeço. A pergunta dele, ele diz o seguinte:
Eu estou em tratamento, recebendo o benefício com um auxílio-doença há 3 anos e meio. Eu gostaria de saber se doenças graves podem dar o benefício permanente, porque ele escreve que não estudou e sofreu um acidente no trabalho, só que ele não era registrado. Olha só como a gente não pode correr esse risco. Então, o empregador, ele não deve, não pode, inclusive é crime você deixar de registrar um empregado. Se você faz isso e ele sofre um acidente, você está assumindo esse risco de estar tendo que pagar, você empregador assume o risco de ter que pagar essa indenização vitalícia para aquele trabalhador. Então, ele teria que estar buscando na justiça uma indenização, né? Ele tem que pedir a reintegração no trabalho, porque quando o trabalhador está registrado, Mário, o que acontece numa situação dessas? O contrato de trabalho é suspenso, ele é afastado, o INSS passa a pagar um benefício que é auxílio-doença para substituir aquela renda que o trabalhador tinha, até que ele ou sare, volte a trabalhar, ou se aposente por invalidez. Então, se aconteceu isso, ele tem um prazo, e não vamos esquecer aqui que existe um prazo para tudo, né? Então, são 2 anos da data em que o acidente aconteceu, para que ele ingresse na Justiça do Trabalho pedindo a reintegração no cargo que ele ocupava e a suspensão do contrato de trabalho. Pode ser pedido também o dano moral, porque ele está jogado à margem da sociedade, porque se ele tinha um trabalho que era informal e ele agora está sem condição de trabalho e o empregador dele falou, não é problema meu, então ele sofreu um dano moral que tem que ser indenizado e indenizado assim com um valor bem alto, que é para esse empregador não cometer mais esse tipo de erro, né? O Antônio Jerônimo Hipólito, ele tem 56 anos e é de Jundiaí. Gostaria de saber se uma pessoa for afastada do serviço várias vezes por problemas de coluna, artrose degenerativa, ele cita aqui vários problemas de saúde, laudos comprovam incapacidade do trabalho, se essa pessoa pode pedir aposentadoria por invalidez. Ele escreve que trabalha como cozinheiro há 30 anos e a última empresa, ele trabalhou 10 anos na última empresa quando foi dispensado. Com certeza, o cozinheiro passa o tempo todo em pé, para lá e para cá, e com certeza ele não vai conseguir ficar 8 horas por dia nessa situação em pé, trabalhando. Então, ele deve batalhar por esse direito. Se administrativamente for negado o benefício, ele pode recorrer de uma alta médica, ou pode fazer primeiro um pedido de reconsideração, depois tem um recurso, e se ele não conseguir renda que substitua nesse período administrativamente, então ele deve buscar a justiça, ingressando com uma ação judicial, ou por meio de advogado, ou diretamente num juizado especial federal. Ele pode consultar no site da Justiça Federal o endereço mais próximo da casa dele. Eu posso dar aqui o site, que é o www.trf3, o número 3.gov.br. .jus.br. Vamos repetir então. Vamos lá. www.trf3.jus.br. Esse TRF3 é o de São Paulo e Minas, mas ele pode entrar nesse endereço que a gente deu. Lá existe um mapa do Brasil e ele vai no estado onde ele mora e lá ele vai ter os endereços da Justiça Federal e ele vai então buscar o direito dele na justiça e vai passar por uma perícia judicial também. Esse tipo de benefício, quem vai definir é o perito, seja ele do INSS, seja ele da justiça, nomeado pelo juiz. Muito bem, vamos agora a dúvidas das pessoas nas ruas. Então, meu nome é Marli. A minha irmã tem um genro, né? A minha sobrinha faleceu há 6 anos. O genro veio pegar o benefício, veio procurar saber do benefício e ter uma menina menor. Só que ele diz que o benefício é dele, só dele, não consta o nome da menina menor. Há 6 anos atrás, e agora a minha irmã está querendo reverter a história, metade da menina menor, metade do pai. Ele diz que não, que o benefício é só dele. E a gente não sabe como agir. Então, Marta. Que triste essa situação, né, Marta? Porque isso daí demonstra que esse pai, ele não está nem cuidando da menina, né, que é filha dele também. Então, o que a gente deve orientar essa avó, essa tia que está cuidando dessa criança?
tem que pegar a documentação da mãe, certidão de nascimento da criança, certidão na verdade, existe uma situação aí que ela tem que regularizar primeiro, que é a curatela dessa criança. Se o pai não está cuidando da criança e está com uma avó, uma tia, essa pessoa tem que procurar a justiça, a vara da família, para poder pedir a curatela, a tutela dessa criança. E aí, uma vez regularizada essa situação, ela tem que ir se dirigir ao INSS, levar esse documento que o juiz diz que essa pessoa que está cuidando da criança, e aí pedir o desmembramento da pensão por morte, porque a pensão ela é paga ao cônjuge sobrevivente, no caso o marido, que a mulher faleceu, e aos dependentes menores, que são os filhos. A criança vai receber essa pensão até ela completar 21 anos de idade. E o pai, o esposo, no caso, a pensão ela é vitalícia. Então, ele vai receber vitaliciamente. Só que ele teria que estar provando que ele realmente era casado ou, se fosse companheiro da segurada que faleceu, ele teria que provar que morava junto com ela no momento do óbito. Senão, ele não prova a dependência econômica com relação à esposa, ele não fica presumida, né? E, infelizmente, existe esse tipo de situação e ela deve, sim, batalhar para desmembrar esse benefício, inclusive retroativamente. Contra o menor não corre prescrição, então, desde o óbito, ela vai conseguir receber os valores atrasados, ela vai partilhar esse benefício e, quando ela completar a maioridade, esse outro dependente, que é o esposo, ele passa a receber integralmente a pensão, reverte a cota dela para ele, não há por que ele se negar e obstar esse tipo de situação. Olha, a Miriam de Souza Coelho, ela tem 46 anos e é de Americana. Desde 2000, eu sou funcionária... Só uma coisa, mas desculpa te interromper, mas eu fiquei sensibilizada com essa situação dela. Além disso, cabe também uma ação de alimentos contra esse pai, porque ele deve trabalhar e não deve viver só da pensão da ex-esposa. Então, ela deve ingressar também com um pedido de alimentos e o pai, além de ter que desmembrar a pensão, ainda vai ter que pagar um valor de pensão para essa criança, que é filha dele. Eu também me sensibilizo bastante, só que eu tenho que segurar Desculpe. aqui. Não, eu achei importante esse seu complemento. A Miriam de Souza Coelho tem 46 anos, ela é de Americana. Desde 2000, eu sou funcionária pública concursada do Estado de São Paulo e trabalhei 17 anos na iniciativa privada. Este ano, eu vou completar 30 anos de trabalho. Gostaria de saber se eu posso requerer aposentadoria por tempo de serviço e, em caso afirmativo, como eu devo proceder. Ela pode, desde que ela tenha 55 anos de idade, e se não tiver 55 anos, pode ter 50 anos, porque existe uma regra de transição aí para o servidor público, existe esse requisito da idade. Então, é mulher, 55 anos. Com 50 pode? Pode, porque existe essa regra de transição, só que há um abatimento no valor da renda dela. É feito um cálculo e nesse cálculo, como ela vai antecipar, não sei se é o caso, porque ela não fala a idade dela. Ela falou assim, ela tem 46, Opa, Miriam. então não pode, Miriam. Você tem que aguardar completar 50 e aí você vai verificar se você quer ou não antecipar em 5 anos a sua aposentadoria, porque isso vai ter um reflexo no seu rendimento mensal. Meu nome é Maria Aparecida Norte e a Aparecida escreve: paguei 21 anos de INSS, estou afastada por doença no trabalho e hoje tenho 49 anos. Marcaram uma perícia de recurso. Será que eu recebo? Estou com os meus movimentos debilitados dos membros superiores e inferiores. Eu tenho uma filha especial que não recebe desde pequena. Está marcada uma perícia de recurso. Ela, na verdade, ela quer saber se ela tem chances de ganhar. Então, ela tem chances, porque uma pessoa que não movimenta os membros, ela não pode estar voltando ao trabalho. Agora, se ela não quiser esperar a decisão administrativa e ela precisa desse rendimento, porque esse rendimento substitui a renda dela, ela pode estar entrando na justiça para ver se ela consegue uma liminar. Ela junta também esse documento de que ela tem essa filha deficiente, que precisa dessa renda para sustentar a filha. E aí, quem sabe, o juiz não antecipa a perícia e aí, a partir da perícia judicial, ela começa a receber o benefício com liminar. O pronto atendimento faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o assunto Previdência Social. Continue mandando suas perguntas. Até já.
Estamos de volta com Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando as suas dúvidas é a advogada Marta Geller. Bem, sabe aquelas informações que sempre ficam com um ponto de interrogação, deixam um ponto de interrogação? Nós vamos ver uma que sempre surge quando a gente fala sobre previdência. No plano de previdência, Marta, você define quanto e quando quer receber a sua renda? Na Previdência Seguridade Social, essa pública que todo mundo ou paga espontaneamente ou é descontado do salário, não é bem assim que funciona, né? O que acontece? Quando você tem um salário, uma remuneração mensal paga pelo seu empregador, a contribuição ela é definida por essa remuneração. Ela vai incidir exatamente sobre a remuneração que você tem, né? Sobre a remuneração, não é só o salário base, também inclui-se aí as horas extras prestadas no mês, todo o valor que compõe a sua renda mensal, ele vai integrar esse salário, essa remuneração, para fazer incidir essa contribuição mensal. Para quem é contribuinte individual, é a mesma coisa, é a renda que a pessoa consegue receber naquele mês é que vai sofrer a incidência da contribuição mensal. Antigamente existia um salário base que eram divididas por classes para o contribuinte individual, que é o autônomo, o antigo autônomo, que todo mundo ainda conhece como autônomo. Então, o autônomo escolhia ingressar na classe 1, depois ele ia cumprindo aqueles intervalos até chegar na classe 10. Não é mais assim, e o autônomo tem que tomar cuidado, porque hoje essas contribuições para a Previdência Social, Madi, elas são arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal, e se ele, por um acaso, declara uma renda no imposto de renda e faz a contribuição para o INSS num valor diferente daquela remuneração mensal que ele recebe, ele vai sofrer aí a fiscalização da Receita e vai ficar sujeito à multa e tudo mais, e ao pagamento do imposto que está faltando aí para completar. Existe um teto, sim, para ele, para a contribuição, que é de pouco mais de R$ 3.900 hoje. E então não existe essa possibilidade de você programar, e sim, dentro desse piso e teto para o contribuinte facultativo, e para os demais corresponde à remuneração dele. O Thales é aqui de São Paulo. Eu tenho 55 anos, vou completar 35 anos de contribuição em junho. Ou seja, eu já posso me aposentar. Só que em novembro eu vou completar 56 anos. Vale a pena esperar? Vale sim, Madi, vale a pena, porque o fator previdenciário, primeiro é feita uma média, vamos explicar como é que é feito o cálculo. É feita uma média aritmética de 80% das melhores contribuições desse segurado, de julho de 94 até a data em que ele requereu o benefício. Depois é aplicada uma alíquota, que dependendo do tempo de contribuição, no caso ele tem 100% de tempo, então a alíquota dele vai ser 100%, 35 anos de trabalho ou mais. E a idade ela é levada em consideração na hora de aplicar o fator previdenciário, que a gente tanto luta contra, mas que continua em vigor. Então, o que vai acontecer? Ele completando um ano a mais de idade, ele vai ter um benefício vitalício com relação ao valor do benefício dele, porque muda o fator previdenciário dele. Se por um acaso isso coincidir também com um ano a mais que ele integre de tempo de contribuição, melhor ainda, porque o benefício vai melhorar ainda mais. É possível fazer esse cálculo pela internet? É possível sim, é o www.previdenciasocial, tudo junto, .gov.br. Então, previdenciasocial.gov.br, ele entra lá em serviços para o segurado, ele tem que ter em mãos os salários de contribuição dele e os vínculos do trabalho, em cada trabalho que ele prestou, ele vai preenchendo, ele faz a contagem de tempo e em seguida faz a simulação do valor do benefício. A Antonieta escreve: o meu marido recebe um pecúlio por ter perdido a visão do olho esquerdo há mais ou menos 12 anos. Mas ele vem trabalhando todo esse tempo com dificuldade, porque ninguém o emprega se ele disser a sua verdadeira situação. Ele pode requerer aposentadoria por invalidez? Se isso acontecer, qual será a base de cálculo para a aposentadoria?
Depende da atividade que ele exerce, né, Madi? Porque às vezes ele perdeu a visão de um olho, ele tem do outro, ele pode continuar trabalhando. É claro, se ele for um motorista, não vai conseguir, porque é pré-requisito passar no exame médico específico de visão. Sim. Então, ele não vai poder ser aprovado. Mas, dependendo da atividade, ele pode, sim, continuar trabalhando sem problema nenhum. Se for o caso que ele dependa da visão dos dois olhos para poder exercer atividade profissional, ele pode estar entrando com pedido administrativo de afastamento, desde que ele tenha no mínimo 12 contribuições, que é a carência mínima para esse tipo de benefício. Tem que ter uma vinculação de 12 meses com a Previdência Social e pode estar vendo se a perícia do INSS vai constatar que há realmente um motivo para afastamento. Se ele não se conformar com isso, ele pode ainda na Justiça tentar uma segunda perícia e aí ele vai obter ou não o benefício previdenciário, porque é um critério subjetivo do médico. O José Reinaldo é de São Paulo. Ele escreve: gostaria de saber se eu me aposentar agora e continuar a trabalhar registrado, contribuindo para a Previdência por mais 5 anos, se eu tenho direito a refazer a aposentadoria depois destes 5 anos. Tá. Em tese, não existe assim lei prevendo esse tipo de situação. No Brasil, a gente tem essa situação de que o aposentado, ele não se recolhe aos seus aposentos, ele continua trabalhando e continua no mercado de trabalho. É uma situação anômala e que gera esse tipo de possibilidade. Mas vamos dizer novamente aqui, não existe previsão legal para isso, é uma tese da doutrina e da jurisprudência. O que é jurisprudência? São decisõões reiteradas da Justiça dizendo que é possível. Agora, tem também jurisprudência dizendo que não, e que não pode. E aí você vai ter que recorrer até o Supremo Tribunal Federal, onde estamos aguardando, Madi, uma decisão sobre a questão, que se chama desaposentação. Exatamente. Que é um termo estranho. Então, você pode sim estar pleiteando isso, mas fica advertido de que é possível que o Supremo Tribunal Federal decida contra o segurado e também decida a favor. E se decidir a favor, Marge, o legislador vai ter que regulamentar essa situação. E mesmo que o Supremo ainda demore para julgar, o legislador ele pode e deveria estar regulamentando essa situação. Existem já projetos prevendo esse tipo de regulamentação. Então, a pessoa que se aposentou e continuou trabalhando, permitindo que essa pessoa possa reaproveitar essas contribuições, desde que o novo benefício seja melhor do que o atual, ela possa mudar o benefício depois que ela se afastar do último trabalho. Olha, o Francisco Belo de Souza, ele é de Osasco, ele faz uma pergunta: não seria possível ingressar individual ou coletivamente com alguma medida contra esses peritos que estão, de modo sistemático, negando benefícios e dando altas médicas a pessoas sem nenhuma condição de trabalho? Infelizmente, não existe uma medida, porque eles estão no direito deles, eles são médicos, profissionais habilitados, e se eles não desrespeitam o segurado, não há o que fazer. Agora, se desrespeitarem, existe a reclamação no Conselho Regional de Medicina, isso pode ser feito pelo segurado que se sentiu maltratado, que realmente não foi tratado com o devido respeito pelo médico. O número de peritos é suficiente? Não é suficiente, nós temos poucos peritos, inclusive muitos peritos à beira da aposentadoria, então seguram a aposentadoria dos peritos porque os concursos não são abertos. O Ministério Público Federal também, sempre que é instado a fazer, ele também faz a denúncia, né? E exige que o governo federal abra concurso para preencher essas vagas de médicos, peritos, para que essa situação não fique como está. Agora, outra situação que há é que, se você não concorda com aquela alta, você pode ir buscar o seu direito na Justiça, e a Justiça também, o juiz vai nomear o perito da confiança dele, e muitas vezes você também não vai concordar com aquilo. Então, o que você pode fazer, e muitas pessoas não sabem ou não têm recursos para isso, é que você pode ter um assistente técnico, você pode indicar o médico que cuida de você, ou por meio do seu plano de saúde, ou até do posto de saúde, você pode pedir para que esse médico faça relatórios e que ele possa falar
estar lá desde que ele vá no dia da perícia. Infelizmente, o critério renda tem sido primordial aí na diferenciação. Quer dizer, você que trata no hospital público não tem esse privilégio de poder estar levando um perito, assistente técnico na perícia para rebater e falar, não, olha, você não está vendo esse outro problema que esse segurado tem. E se você não tem seguro-saúde e não tem um médico particular, o médico do Estado também não vai poder ir na perícia com você. Então, isso fica, a renda determinando aí o critério. É triste, mas infelizmente é verdade, acontece. O pronto atendimento vai chegando ao final. Marta Geller, mais uma vez, muito obrigada por seus esclarecimentos. Hoje recebemos mais uma vez muitos e-mails. Obrigada, Que bom, Marta. eu agradeço essa oportunidade de prestar esse serviço tão importante aí para a população. Um bom dia para você. Bom dia. Amanhã nós vamos falar sobre finanças, hein? Você atrasou o aluguel e sofre com ameaças de despejo? Como proceder? Um especialista vai tirar suas dúvidas. Mande já a sua pergunta. Bom dia, até amanhã.